Todo investidor sempre procura empresas para investir entre aquelas que ele já conhece como cliente. Isso é normal e é até bom que seja desse jeito. Quando a gente é cliente de uma empresa, a gente gosta dos produtos dela, a gente já tem uma boa noção do negócio daquela empresa, de como aquele negócio funciona, como ela ganha dinheiro, quais são os desafios, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, quais são os principais concorrentes. Ou seja, a nossa análise da empresa já está bem encaminhada, só falta agora olhar os números. Mas é preciso tomar cuidado. Não é porque é uma empresa boa para ser consumidor que ela também é boa para ser investidor. São coisas diferentes. Ser consumidor é uma coisa, ser investidor é outra coisa. Existem alguns fatores que a gente tem que analisar nas empresas antes da gente sair do status de consumidor para o status de investidor. O primeiro desses fatores é em relação à governança corporativa, principalmente em relação aos sócios controladores da empresa. Por exemplo, você pode adorar a gasolina da Petrobras, abastece seu carro lá toda semana, mas você não pode esquecer que a Petrobras é uma empresa controlada pelo governo e ela sofre muita interferência política. Toda hora o presidente da Petrobras é trocado, ou então o governo está querendo interferir no preço da gasolina, no preço que vende para o mercado interno, que vende para o mercado externo. Enfim, é uma série de coisas, uma série de problemas que tem de você investir em empresas controladas pelo governo. Você também pode amar as carnes da Friboi, só faz churrasco com ela, mas você tem que ter noção de que os sócios da empresa controladora estão constantemente envolvidos em casos de corrupção, escândalos de corrupção. Toda hora o nome de um deles sai no Jornal Nacional, aparece alguma coisa, algum caso novo. Ou seja, pode não ser uma empresa tão boa para você ser sócio quanto uma empresa que é boa para você consumir os produtos. Ou você pode ser um cliente fidedigno das lojas americanas, adora comprar lá, compra tudo nas lojas americanas, vai lá todo dia, mas você não sabe que no balanço dela tem um rombo de 20 bilhões que estava sendo acobertado e de uma semana para outra ela sai de uma empresa relativamente lucrativa para pedir recuperação judicial e a ação despenca 95%. Essas coisas acontecem. Por isso que é muito importante a gente analisar a governança corporativa antes de entrar no investimento, antes de investir numa empresa. Outro fator super importante que a gente tem que analisar são os fundamentos da empresa, especialmente o lucro. Por incrível que pareça, existem muitas empresas com produtos excelentes, com vendas enormes, que ganham muito dinheiro, mas que não conseguem fazer esse dinheiro se tornar em lucro, porque elas pecam no endividamento, no fluxo de caixa, na margem líquida, etc. Bons exemplos disso são as empresas aéreas e os restaurantes, que são setores bem complicados da economia. Essas empresas normalmente elas dão prejuízos constantes e acabam dependendo de rolagem de dívida para continuar em funcionamento. Fora que grande parte da receita não é direcionada para os sócios em geral, como dividendos ou reinvestido na empresa, mas é dedicado ao pagamento de remuneração para os executivos. Um exemplo disso que a gente pode citar é a Gol. Você pode adorar a Gol, só viaja pela Gol, compra todas as passagens pela Gol, adora ela como cliente. Mas quando a gente vai olhar o balanço da Gol, quando a gente vai olhar os números que a Gol divulga, a gente vê que não é uma empresa muito boa para a gente ser investidor. Olha esse gráfico de lucros da Gol que eu vou mostrar aqui. Essa linha vermelha aqui que você está vendo é o zero. Ou seja, todos os pontos que estão abaixo dessa linha vermelha são anos que a Gol deu prejuízo. Como a gente pode ver, nos últimos 15 anos, daqui a pouco 20 anos, a Gol deu prejuízos constantes. Ou seja, por mais que você goste dela, goste de voar pela Gol, goste do serviço que ela oferece, talvez não seja o caso de você passar de ser consumidor para ser investidor. Um outro exemplo bacana é o Outback. Quem é que não gosta daquela costela com molho barbecue maneira, gostosa pra caraca, ou então daquela batata cheia de cheddar, bacon? Pô, eu amo o Outback, vou nele constantemente, sou cliente, fã número 1. Mas quando a gente vai analisar os números da empresa, não é bem assim. Eu tava no Outback esses dias, pedia lá, veio a conta, cara, paguei, eu falei assim, caraca, já sei, tive uma brilhante ideia, vou me tornar sócio do Outback, vou comprar ações do Outback. Aí cheguei em casa, joguei no Google, Outback, empresa controladora, aí eu descobri que o Outback é de uma marca de uma empresa chamada Bloomin' Brands, BLMN, que é negociada na Nasdaq. Aí eu entrei no Fundamentei para ver e eu me deparei com isso aqui. Como a gente pode ver, é uma empresa com lucros bem miúdos,
margem baixíssima, dívida alta em relação ao EBITDA, receita oscilante, EBITDA oscilante, lucro oscilante, ou seja, não é o que eu quero como investidor para minha carteira. Por mais que eu goste dessas empresas como consumidor, eu tenho que aceitar o fato de que elas não atendem a requisitos mínimos que eu exijo para entrar nelas como investidor. Então elas vão ficar de fora da minha carteira. Eu vou continuar comprando os produtos delas, usando os serviços delas, mas na minha carteira elas não entram. Um último fator que a gente tem que analisar é em relação ao papel que a empresa cumpre na nossa carteira. Empresas diferentes cumprem propósitos diferentes. A gente tem empresas de crescimento, que são mais arriscadas, e empresas de segurança, que são mais sólidas, que não tem uma oscilação tão grande assim no seu valor. Agora, se eu confio numa empresa por causa da segurança que ela me traz como consumidor, não necessariamente essa empresa vai me trazer a mesma segurança como investidor. Um bom exemplo é a Amazon. Eu sou cliente da Amazon, eu gosto muito da Amazon, eu compro muitas coisas pela internet pela Amazon, até quando na Amazon está um pouco mais caro do que nos outros sites, eu prefiro comprar pela Amazon, porque eu sei que eu vou ter uma segurança maior. Se tiver algum problema, se eu tiver que devolver, se o produto não for entregue, se vier quebrado ou qualquer outra coisa assim, eu sei que eu vou ter todo o suporte que a Amazon me dá. E também eu sei que ninguém vai clonar meu cartão, não vou ter os meus dados extraviados, nem nada disso. Ou seja, eu como cliente confio na Amazon. Acho que ela é uma empresa muito segura para eu fazer as minhas compras online. Agora, seria completamente irreal eu transportar essa segurança que eu tenho como cliente para uma segurança como investidor, porque a Amazon ela é uma empresa de crescimento agressivo e ela tende a oscilar muito nos próximos anos. Eu sei que o preço da Amazon vai fazer assim, vai ser um eletrocardiograma. Se eu confio nela como uma empresa boa, eu acho que ela vai crescer no futuro, então talvez seja uma boa eu entrar, eu esperar uma dessas baixas, comprar as ações dela e esperar subir. Mas eu não posso garantir que isso vai acontecer, justamente porque a Amazon é uma empresa de crescimento. Ela reverte grande parte da sua receita, grande parte do seu lucro no próprio negócio para reinvestir no seu negócio, para fazer o negócio crescer. Além disso, ela está num setor altamente complicado, porque tem muita concorrência, depende muito da taxa de juros, o varejo é muito complicado, aumentou a taxa de juros, as pessoas param de consumir, o consumo é reduzido, enfim, é uma série de coisas, uma série de fatores econômicos que podem influenciar essas empresas do varejo. E nesse setor do varejo, a gente encontra muitas empresas que são empresas boas da gente consumir, que têm produtos de qualidade, preço bom, competitivo, mas na hora de investir, quando a gente vai analisar os números, ou até a perspectiva do futuro, o próprio negócio da empresa, o business dela, a gente vê que são empresas complicadas em um setor que é complicado, que oscila muito e que não vai trazer para a gente uma segurança como investidor. Então a mensagem de hoje é: fica ligado, as empresas que você considera boas como consumidor, não necessariamente você vai considerar boas também como investidor. Você tem que fazer uma análise fria dos números da empresa antes de investir nela. Você tem que pensar nela, analisar ela como investidor, não como um cliente, na hora de você colocar o seu dinheiro nela, comprar ações dela. Isso não significa que eu não possa ser sócio dessas empresas que eu citei ou de outras que tenham esses mesmos problemas. Mas eu tenho que aceitar que elas podem não ser tão boas para um investidor quanto elas são para um consumidor. E eu tenho que saber desvincular a imagem que eu tenho na minha cabeça delas como consumidor da imagem que eu preciso ter delas como investidor. Repara que o contrário também é possível. Eu não preciso gostar do produto de uma empresa para investir nas ações dela. Por exemplo, se eu não bebo álcool, isso não quer dizer que eu não possa investir nas ações da Ambev. Por mais que eu não use os produtos dela, ou que eu não goste dos produtos dela, eu preciso reconhecer que, olhando os balanços dela, olhando os números, ela é uma empresa altamente lucrativa, altamente sólida, que domina o seu mercado, que vem crescendo nos últimos anos, que cresce a receita, que cresce o lucro. Ou seja, é uma empresa boa para se investir, ainda que eu não goste ou não consuma os produtos dela. Da mesma forma, se eu tenho um plano de telefonia da Claro, eu não preciso necessariamente ser sócio dessa empresa. Eu posso ser sócio da Vivo. Eu posso olhar as duas empresas e falar assim, não, a Vivo é melhor para ser sócio. Mas a Claro tem um plano melhor que atende melhor as minhas necessidades por um preço menor e eu vou ser cliente da Claro. Então eu sou sócio da Vivo e sou cliente da Claro. Cada empresa atende a uma necessidade minha de uma forma diferente. Uma empresa eu tenho que analisar como consumidor e a outra empresa eu tenho que analisar como investidor. Bom, então por hoje é isso.
Espero que você tenha aprendido a diferenciar a análise que uma pessoa tem que fazer de uma empresa como consumidor, da análise que ela tem que fazer como investidor. E se eu te ajudei nesse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, então considere se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos desse tipo. Tchau!